Olá, gente, boa noite, tudo bem? Tá dando para me ouvir? Vão avisando aí no chat, fazendo favor. Assim, né? Bom, gente, hoje vamos dar início à nossa quarta e última aula. E eu tô só esperando um pouquinho para iniciar, porque o pessoal está entrando aqui ainda. Enquanto isso, eu vou dar alguns recados. A aula está sendo gravada, pretende conseguir postar todas as aulas até amanhã. Porém, vamos ver se a nossa plataforma vai colaborar. Quero pedir para vocês, no final, não saírem da aula, porque eu tenho que dar alguns recados para vocês. Tenho que falar sobre como vai fazer a parte da finalização do nosso curso, né? Que, assim como está no edital, tem a parte do formulário de conclusão, né? Que é um formulário contendo 10 questões a respeito do curso ministrado. Eita, o Jamar não está conseguindo me ouvir? Ah, sem problema, Jamar. Não está conseguindo me ouvir, eu estou aqui falando, né? Tá, enfim. O restante do pessoal está conseguindo me ouvir? Tranquilo? Tá, né, gente? Bom, enquanto isso eu vou estar introduzindo essas outras coisas. Aí a gente espera um pouquinho para dar tempo do Jamar organizar as coisas lá, ver o que aconteceu. Então, gente, então não saiam da ligação, assim, né, da chamada, antes de eu encerrar e passar essas coisas e informações para vocês, tá? Tem uma novidade que eu quero contar para vocês mais tarde. O Jamar também acredito que tem uma novidade para falar para vocês também. Então, hoje a aula está cheia de surpresas. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, gente. A lista de presentes irei disponibilizar aqui. Pegar o material, tentar pegar hoje, com o Jamar para passar para vocês. E vou conversar com o pessoal que está na apresentação dos vídeos para ver como que vai ficar essa parte, tá? Então, se possível, assistam a aula de hoje para não ter nenhum problema com a parte da avaliação. Mas se caso não for possível postar a aula hoje ou até amanhã, sei lá, antes do meio-dia, a gente tenta arranjar uma outra data para estar fazendo esse curso, para ninguém se prejudicar, tudo bem? Bom, gente, acredito que seja isso. Eu vou parar aqui meu áudio, minha câmera, e vou mandar uma mensagem para o Jamar para ver se já está tudo certo. Eu já consegui ligar aqui. Ah, já conseguiu? Tá bom. É a idade chegando. Então, gente, eu deixo a palavra agora com vocês, Jamar. Uma boa noite, gente. Uma boa noite para vocês também. E um ótimo curso a todos, tá? Qualquer coisa eu estou aqui à disposição de vocês, gente. Bom, pessoal, boa noite. Hoje é o último dia, né? Não sei se para alguém aí é aleluia, ou que pena. Eu espero que vocês tenham se divertido de verdade, tá? Esse mês com microfluídica, cara, que é uma coisa que eu sou completamente apaixonado, vocês puderam ver. E para mim, eu falei para Ana no primeiro dia que era um sonho para mim, né? Fazer um curso sobre isso. Então, eu tô super realizado, tá? Pessoal, hoje a aula, como eu prometi, antes que assuste alguém, ela não vai estar na lista de exercício, tá? Então, relaxa hoje, tá? Que hoje a gente vai ver só coisa de software, tá? Alguém aí já usou o Inventor alguma vez, ou AutoCAD para desenhar? Vai escrevendo aí, já usou algum software de simulação? Beleza, pessoal usando o AutoCAD. Alguém já fez alguma simulação? Você falando já... Não sei se esse já da Larissa aí foi para software de simulação ou se foi para AutoCAD. Eu me perguntando os dois, quase ao mesmo tempo.
Então, se alguém já usou algum software de simulação, pode me falar aí qual foi? O Ansys, Fluent. Show, hoje inclusive é no Fluent, é no Ansys, tá? Que eu vou explicar mais ou menos o que eu estou fazendo no mestrado. E aí eu vou estar passando para vocês, só para vocês terem uma ideia de que existe um software de simulação. Tá? Existem diversos outros. O Ansys a gente utiliza mais porque tem a versão estudante, né? Então, tudo que é de graça é bem melhor. E aí, é o que a gente usa lá no laboratório que eu faço parte, lá na Unicamp. Eu uso a versão estudante, mas eu acesso o computador de lá que tem o profissional, então acaba que o estudante tem algumas limitações. Eu vou explicando para vocês mais ou menos o que são essas limitações, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês querem que eu faça do zero? Eu acho que se eu fizer do zero, talvez demore bastante a aula. E aí eu acho que talvez não dê tempo da gente conversar tão bem assim. Então eu vou fazer o seguinte: eu deixei algumas lacunas, por exemplo, no evento, que eu vou só preenchendo aqui, eu vou explicando mais ou menos como é que usa o software e tudo, e aí vocês fiquem à vontade aí para perguntar qualquer coisa, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela primeiro no Inventor, tá? Não, desculpa, eu vou compartilhar uma outra coisa com vocês. Eu vou compartilhar a tela de um artigo, tá bom? Que é quase que o artigo base que eu uso pro meu mestrado. Vocês estão conseguindo ver? Tranquilo? Um artigo? Vai me avisando aí, porque normalmente eu conecto com o celular, aí eu fico vendo o que que eu estou apresentando, aí eu não consigo ver aqui. Beleza, então. Então, esse artigo, ele é meio que o artigo base que eu uso pro meu mestrado, tá? Ele utiliza o método de separação do plasma sanguíneo, o plasma das células vermelhas do sangue, né? E aí, ele usa essa geometria aqui, que é de expansão e contração. No caso aqui, quando ele expande, existem forças atuando aí, que eu já comentei com vocês, que existem as forças inerciais para fazer separação. E essas forças, elas empurram as células, de acordo com o tamanho delas, para mais perto ou mais longe do fluido principal, que elas estão dissolvidas, né? Não sei se vocês lembram que as células, elas têm que ser uma suspensão, né? Então, ela meio que movimenta essas células para perto de uma das paredes, tá bom? E aqui é mais ou menos o desenho que eu utilizei no primeiro semestre, tá? Do meu, do meu, da minha qualificação, do meu mestrado, no caso. O que acontece? Eu usei isso aqui até julho, que eu acho que foi a primeira ou a segunda aula, acho que foi a primeira aula que eu comentei com vocês, que eu tive um resultado bem legal e que eu estava super feliz e que foi finalmente isso aqui ter dado certo. O que é isso aqui ter dado certo? Eu precisava repetir os resultados desse artigo, entendeu? Esse artigo aqui, ele conseguiu uma separação de 70%, entendeu? Aí vocês podem até me perguntar, João, por que que tu não fez aquele do caracol, aquele design do caracol? É porque lá na frente eu vou colocar um método ativo também, que é aplicando o campo elétrico. E aquele lá, apesar de eu conseguir fazer uma separação legal, eu queria estudar aqui a ciência por trás. Então, foi exatamente por isso que eu usei esse tipo de dispositivo, que ele tinha uma eficiência um pouco mais baixa, para tentar melhorar. Beleza? Ah, beleza, vou dar um zoom aqui. Ficou bom? Dá para ver? Beleza.
Então, aqui, ó, o princípio físico dessa separação, a gente consegue ver aqui nesse quadro C, entendeu? Essas duas, imagina essas duas esferas entrando, tamanhos diferentes, tá? Quando ela entra aqui, ela sofre essa ação dessa Jean Drag Force, que é a força de arraste, tá? Só que o que acontece? Essa força, ela é formada por dois vórtices que eles realmente se formam dessa forma, e eu vou mostrar para vocês na simulação. Eles se formam exatamente dessa forma aqui, para que aconteça essa separação, tá? E aí essas partículas que estão dissolvidas aqui, elas sofrem a ação tanto das forças inerciais quanto da força de arraste, tá bom? E aí o balanço entre elas, o equilíbrio delas, dessas duas forças, vai definir a posição que a partícula vai ficar no canal, tá bom? O que que acontece? Essa geometria aqui quadrada não vai ser o que a gente vai ver hoje, tá? Por quê? Deixa eu pular aqui só para a conclusão dele. Nossa, eu tinha deixado marcado aqui. Eu tinha deixado marcado aqui e aparentemente sumiu, tá? Mas eu vou falar para vocês mostrando pelo desenho, que eu acho que fica mais fácil para vocês. Tá? Olhando para o desenho aqui, quando ele faz esse experimento, a parte experimental desse trabalho, ele acaba formando vórtices nessas câmaras de expansão aqui. Sempre que ele abre o canal, é formado o vórtex bem aqui no início do canal e um pouco aqui em cima. E isso ele fala na conclusão do artigo que é um problema, que esse vórtex ele pode estar influenciando no resultado da separação final. E aí ele, em trabalhos futuros, ele testou algumas geometrias para ver se melhorava. Ele tentou fazer isso aqui um pouco mais redondo, ele tentou fazer isso triangular, só que quase que um triângulo equilátero, e mesmo assim ele não conseguiu ter resultados conclusivos, né, sobre isso. E aí eu propus uma alteração. Eu só não sei se. Eu acho que eu tenho que mudar aqui no Mix, né? Eu tenho que parar a apresentação para mudar a tela. Não sei se alguém pode me ajudar nisso. Eu vou parar a apresentação e depois eu vou voltar aqui. E desculpa, gente, eu sou meio velho com isso, eu não sei usar. É que eu estava transmitindo só uma das telas. Tá, deixa eu compartilhar agora do Inventor aqui. Tá dando para ver a tela do desenho? Acabei de colocar aqui, tá carregando já. Beleza. Essa aqui foi a minha proposta de design, tá? Para quem nunca usou o Inventor, essa aqui, o Inventor. Essa aqui é a tela de ferramentas, tá? Isso aqui é um esboço do desenho. E aqui são os esboços que eu posso fazer. Eu posso fazer uma linha, posso fazer um círculo, um arco, um retângulo. Enfim, eu posso escolher aqui, tem outras opções de fazer a linha curva, e aí eu determino o ângulo, posso colocar uma equação e determinar como que vai ser, tá? Mas enfim, eu vou só fechar esse desenho aqui, só para vocês terem uma noção de como que ele vai ficar, tá? Então aqui, ó, só fechar aqui. Enquanto isso, eu vou explicando algumas coisas para vocês. Esse artigo, ele fez um trabalho bem legal com relação a esse canal aqui de contração, que é esse pequenininho aqui, tá? Esse mais comprido. Ele variou o tamanho diversas vezes para tentar encontrar onde que ele seria mais eficiente. Então, ele não fez simulação, tá? Ele não fez uma simulação computacional, para dizer isso. Acho que esse trabalho ele era bem antigo até na época. E aí ele fez
ele fez experimental com o PDMS, e ele tentou verificar essa separação só alterando o tamanho aqui, tanto da parte de expansão quanto da parte de contração. E o que aconteceu? Deixa eu ver se ele colocou as fotos. Não, depois eu mostro isso para vocês, tá? Só pra, quando eu for comparar os desenhos. O que aconteceu? Ele encontrou diferentes valores aí de separação. E aí o melhor que ele encontrou foi esse canal aqui com 0,2. Isso aqui é milímetros. É milímetros. Milímetros? É milímetros. O tamanho desse canal. Então, como eu disse, são dispositivos extremamente pequenos, tá? Beleza. Aí o que acontece depois daqui? É porque eu acabei fazendo a extrusão e aí ele já vai dar direto um dispositivo grande, tá? O dispositivo em 3D. Já está aqui, ó. Esse dispositivo, pessoal, ele tem, se eu não me engano, ele tem 50 microns de altura. Se não é 50, é 25. É um dos dois, tá? Eu não lembro agora se é... Deixa eu ver aqui. Já confirmo para vocês. A gente vem aqui na extrusão. Tá aqui, ó. Ele tem 25 microns. Tá em milímetros, mas enfim, vocês entendem, né? 25 microns de altura. Por que que a gente precisa ter um tamanho tão pequeno desses dispositivos? Alguém consegue me dizer aí? Por que que a gente precisa de que o canal seja tão pequeno? Baseado naquilo lá que eu mostrei para vocês, das forças atuantes. Alguém? Sim, eu vou ter alguma questão da velocidade, mas não era essa a resposta. Momento linear, mistura dos fluidos, não. Lembra daquela figura que eu mostrei para vocês agora? Da, Olha, a pressão vai ser bem grande nesse dispositivo, tá? Distância superficial, não. Não, não, não. Eu vou precisar que esses canais sejam pequenos para eles estarem em contato com as partículas, tá? Como aqui nesse dispositivo as forças inerciais são bem grandes, são extremamente altas, tipo assim, basicamente as forças atuantes aqui são inerciais, então existe força da parede e existem as forças de arraste, né? Essas forças de arraste é o próprio escoamento do fluido que vai arrastar. Mas essas forças de parede, eu preciso que as partículas tenham um contato bem próximo com o dispositivo para poder fazer com que essas forças elas sejam relevantes. Deu para entender? Então, beleza. Esse aqui é o dispositivo que a gente vai utilizar, tá? No caso aqui, quando a gente usa o invento, a gente precisa salvar em um formato específico o desenho. No caso, peraí. Nossa, não está aparecendo aqui. Só um minuto, pessoal. O que deveria estar aparecendo aqui, as formas que ele deve acontecer esse formato para exportar. No formato de CAD.
Não sei se já tá. Não salvar como? Enfim, eu não estou conseguindo salvar aqui. Ah, tá aqui, achei. Então, ele precisa de um formato específico para poder salvar, tá? No caso aqui, a gente utiliza esse IGS aqui, tá? Aí tem aqui no dispositivo já que eu já montei, só para facilitar. Aí eu não vou salvar, só cancelar aqui, mas é um desses dispositivos aqui, você já vê ele novamente, tá? Aí beleza, fiz isso aqui, utilizei o Inventor. Deixa eu compartilhar minha tela mesmo, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente fazer essa mudança. É porque eu estou com dois monitores aqui, eu estou com medo de vocês ficarem vendo os dois monitores quando eu compartilhar. Então vocês me avisam. Ah, não, dá para compartilhar só o outro monitor aqui. Acho que já voltou? Já voltou. Tá. Depois de fazer tudo isso, é que a gente vai pro ANSYS, tá? O ANSYS, como eu já falei aí, algumas pessoas já usaram, é um software de simulação, tá? Nele a gente consegue fazer simulação de escoamento, consegue fazer simulação de simulação elétrica, de campos elétricos, consegue fazer simulação de reação, consegue fazer simulação de alguém já trabalhou com leito fluidizado, dá para fazer também. Enfim, dá para fazer tem N aplicações, entendeu? Todo mês, inclusive, o ANSYS, se vocês quiserem fazer o cadastro lá no site deles, eles enviam por e-mail uma lista de webinars que eles fazem, né? E aí é bem interessante, assim, porque a gente acaba aprendendo novas aplicações, né, do software, tá? Enfim, aqui já está aberto o Workbench, que é o... Tá dando para ver, né? Gente, eu tô agoniado que eu não consigo ver a minha tela. Tá aqui. Então, esse aqui é o Workbench, que é onde a gente consegue... A partir daqui a gente consegue montar várias coisas. Tem aqui todas as funções que existem no ANSYS, tá? Que a gente pode utilizar. E no nosso caso, hoje aqui, a gente vai usar o CFX. O pessoal falou aí do Fluent, que também é um outro, tá aqui, ó, Fluent, e aqui em cima o CFX, tá? O Fluent, ele é como eu posso dizer, uma expansão? Não, não é expansão que eu quero dizer. É como se fosse um pacote do ANSYS, que ele trata também da questão dos fluidos, tá? De uma forma até um pouco mais acurada do que o CFX, tá? Que o CFX é como se fosse aquela etapa mais rudimentar, sabe? Não tem tantas opções como tem no Fluent. O Fluent é cheio de opção, o CFX dá um pouquinho mais de trabalho também, tá? Aí o que acontece aqui? Depois que a gente monta o dispositivo lá, o desenho, a gente abre aqui uma janela, porque toda vez que a gente faz uma simulação, a gente precisa trabalhar a malha, tá? Não vou entrar em detalhes com você de malha, que foi o que eu apanhei demais esse primeiro semestre, foi com relação à malha. Então, eu precisei validar essa malha, e essa validação saiu justamente no primeiro dia de aula, tá? Estava super empolgado com isso. Aí o que acontece? A gente vem aqui, mexe e abre aqui, tá? De acordo com como tá montado aqui. Aí a gente vem na geometria,
e pede para abrir o dispositivo que a gente criou. Aí vai lá na pasta, que está o dispositivo, aí escolhe ele e abre, tá? Só que tem um porém. Quando a gente faz isso, a gente precisa. Deixa eu ver se eu abri o certo. Porque ele tem meio que dois programas para trabalhar o desenho. Tá certinho aqui. O que que acontece? Tá dando para ver aí, abrir o nosso desenho, né? O desenho que a gente fez no evento. O desenho ele pode ser feito aqui também, tá? Eu faço no Inventor porque eu tenho mais familiaridade, é um pouquinho mais fácil para mim. Então eu faço no Inventor, eu só faço importar para cá. O que acontece? A gente precisa dar nome agora para cada um desses elementos aqui, tá? E aí, vamos lá. Ó, esse outlet aqui, saída, né, do dispositivo. Eu vou criando aqui, eu vou apagar isso aqui, aí eu vou criando para vocês verem como é que é. Beleza? Tá, certinho. Essa é a parte um pouco mais chata, tá? Eita, vou diminuir aqui. Só um minuto, pessoal. Prontinho, voltou. O que acontece? A gente tem que vir aqui para cada um desses planos aqui, dessas regiões, a gente tem que nomear elas, tá? Senão o programa ele não entende que a gente vai colocar uma condição de contorno ali. Tá? Alguém é familiar com condição de contorno? Alguém nunca ouviu falar de condição de contorno? Beleza, nunca ouviu falar. Condição de contorno, que a gente diz, são condições que a gente acrescenta em algumas regiões. Por exemplo, na entrada, nas paredes, nas saídas. Que mais que eu posso falar? Em eletrodos, por exemplo, eu posso colocar uma condição de contorno. Então, eu preciso nomear essas regiões, entendeu? As regiões de contorno a gente vai acrescentar lá na frente quando a gente estiver fazendo a programação, tá? A programação que eu digo é só inserir as condições. Eu vou explicar isso lá na frente, tá bom? Então, a gente vem aqui. Aqui eu vou chamar de Outlet 2. Ou Outlet 1, desculpa. E a gente sempre tem que vir aqui gerar. Aí aqui, Outlet 2. Gerar. Essa realmente é a parte que eu detesto. Ele tá ao quadrado aqui, né? Olha, ninguém me avisou que tava ao quadrado. Mas enfim, o procedimento é o mesmo para o triangular. O triangular ele já está aberto aqui, então eu só vou fazendo aqui para esse quadrado, e aí depois a gente só faz mudar para o triangular. Aí aqui eu vou chamar de inlet, entrada. Esperar. E aqui inlet 2. Beleza. Aí o que mais que falta aqui? A gente tem as entradas, dispositivo, e a gente tem as paredes, né? Então, a gente precisa colocar a condição das paredes. Aqui essa é uma parede. E aqui é que eu digo que dá um pouquinho mais de trabalho, que é porque existem muitas faces nesse dispositivo. Então, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra.
Reparem que eu não vou marcar essa daqui, essa menorzinha da contração, porque eu vou chamar ela de contração sozinha, tá? Então, essa. E o pior de tudo é quando a gente esquece de largar o Ctrl aqui, porque no meu caso aqui eu estou segurando o Ctrl para poder selecionar tudo. E aí, quando a gente esquece de largar o Ctrl, Deus, não sei que eu tinha esquecido. Aí de seleciona tudo, aí tem que começar tudo de novo, é horrível. Existe uma forma mais fácil de fazer isso? Se eu não me engano, existe. Mas, eu não me lembro agora. Que é por conta da. É tipo um Ctrl A, sabe? Que a gente aperta, e aí a gente só faz desselecionar as paredes que a gente não quer acrescentar, e ele já faz isso automaticamente. Mas pelo menos vocês já estão vendo aí como é que faz. Mais tranquilo. Beleza, agora só a parede aqui do outro lado. Beleza. A gente vem aqui, name selection, vou chamar isso de wall. Aí já era. E agora a gente vai fazer as contraction, que são os canais de contração. No caso, só estou pegando essa parte superior dela, porque quando eu fizer essa modificação, ele vai dar uma melhorada. Vocês vão ver como é que vai ficar. Selection, chama de contraction. Beleza, geral. Beleza, então a gente já tem todas as nossas faces nomeadas, tá? Se a gente quiser ver onde é que está, a gente só aperta aqui, ó, que ele mostra pra gente. A gente tem uma face, a segunda, mostra tudo. Beleza? Aí a gente já pode fechar aqui. A gente pode salvar, que aí, enfim, dá uma melhorada nisso aqui. E agora a gente parte para a malha, tá? Não. Que é o trabalho um pouco mais pesado, digamos. A malha, gente, é um grande problema. Por quê? Não é como se eu fosse falar para vocês, vou fazer uma malha e acabou. Não é isso. Vocês precisam, depois que fizer uma malha, vocês precisam validar ela. Então, normalmente, a gente faz 3 ou 4 malhas de tamanhos diferentes para poder validar. Vou já mostrar para vocês o porquê disso. Tá? Aqui, no caso, ela já está pronta. E eu vou mostrar para vocês, essa foi a última malha que eu fiz. Deixa eu estar carregando aqui. Pronto. Ela tá toda escura assim, mas quando eu aproximo, olha como é que ela fica. Vendo esses quadradinhos? É o conjunto de tudo isso é que a gente chama de malha, tá? Vocês lembram de quando eu assustei vocês, deixei vocês traumatizados na segunda aula? Mostrando a equação de Navier-Stokes, a equação da continuidade. Cada célula dessa aqui, cada quadradinho desse, vai correr essa equação, tá? Por isso que eu falei para vocês, a gente não precisa saber calcular aquela equação. A gente precisa, sim, entender ela. Porque para fazer isso, só um computador, tá? Para resolver essa equação. Então, imagina, para cada célula dessa, ele vai correr aquela equação, cada quadradinho desse, e o computador vai ler. Isso, cada uma dessas aqui tem uma interação entre elas, né? Então, o computador vai ler isso, vai entender o movimento do, do fluido e vai gerar isso como uma resposta lá no final.
tá? Essa malha aqui, pessoal, eu estou usando um tamanho de... Eu vou tentar falar aqui, porque está em metro. Metro, decímetro, centímetro, milímetro, micrômetro. Tá com 0,125 microns para cada célula dessa parede aqui, entendeu? Só que o que acontece? Eu preciso que o canal de contração ele seja mais refinado. Por quê? Vou abrir o artigo aqui para mostrar para vocês. Na contração, que é essa região aqui, menor, eu vou ter a formação desse vórtice secundário, tá? Deixa eu colocar aqui embaixo. Aqui, ó, vai ficar exatamente dessa forma. Eu vou ter a formação desses vórtices, e esses vórtices eles vão induzir a separação das células, tá bom? Ah, só uma coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Como é que ele fica o experimental dele, tá? Ficou dessa forma aqui. Tá bom? Então, a gente precisa fazer que essa contração seja um pouco mais refinada, e por conta disso, eu vou fazer um tamanho menor, tá? No caso, abriu errado. Tá aqui. No caso, eu usei um tamanho aqui, eu usei só as 6 faces da contração, tá? E eu usei um tamanho de, né, se não me engano, tá 0,03 microns, tá? Tá algo bem pequeno. Então, vocês podem ver, quando a gente abre aqui, ó, como ele está bem menor do que os outros, ó, no canal de contração. Tá bom? Existem várias funções aqui que eu não vou entrar no mérito com vocês, porque eu acho que isso é um pouco mais avançado e a gente precisaria de uma aula só para isso, só para comentar com vocês cada significado desses aqui, que talvez não seja interessante agora para vocês, tá bom? Esse gráfico que está aparecendo aqui, ele mostra mais ou menos a qualidade, tá, da nossa malha, e também existem padrões que precisam ser seguidos, tá? Então, eu acho que esse aqui é... Não, esse está falando, acho que do tamanho, da dimensão. Provavelmente. Então, enfim, não vou entrar no mérito disso aqui com vocês, não, tá? Então, enfim, essa aqui é a malha, tá? Se a gente quiser criar outra malha, uma coisa um pouco maior do que isso, eu posso vir aqui, estou com 0,25. Digamos que eu não queira que isso aqui seja tão refinado. Então, eu vou deletar essa condição que eu criei, e aí ele vai pedir para eu gerar uma outra malha. Aí eu venho aqui para gerar. Aí aqui ele vai fazer os cálculos. Deixa eu puxar só um visorzinho aqui para vocês verem. Ele está realizando os cálculos aqui para fazer essa adequação, tá? Da malha, das células, para que no final eles estejam aí todas bonitinhas, tá bom? É uma parte que demora um pouquinho mais, um pouco mais demorado. Enquanto isso, o pessoal aí que já usou antes, vocês usaram para fazer o quê? Quem falou que usou foi o Fernando. Foi o Fernando que usou? Não foi. Foi o Lucas e o Fernando que usaram. O que vocês usaram? Só para praticar? Beleza, ó. Ó, vê como ficou secagem por spray. Ah, legal. Gente, aqui em Manaus a gente nunca usou um software de simulação. Quando eu cheguei na Unicamp foi tenso. Aí uma das minhas grandes vontades é trazer isso para as universidades daqui.
né? Tipo, eu sei que é uma versão de estudante, muitos computadores aqui não tem muita capacidade de rodar esse tipo de programa, mas, enfim, pelo menos para mostrar para os alunos que existe simuladores, né? Eu trazer um pouquinho do século XXI para as faculdades aqui, porque alguns estão bem atrasados. É uma crítica real isso, tá? Então, ó, a gente consegue fazer essa variação na malha, tá bom? Beleza, e depois de fazer tudo isso, a gente precisa vir aqui, exportar a malha, e a gente sempre salva no Fluent Input File, tá? Aperta aqui em exportar, e a gente escolhe a- o nome aqui, o nome dele, só para salvar, beleza? Aí depois é só fechar, eu não vou salvar isso aqui, tá? Porque eu estou como é o trabalho do mestrado, então preciso deixar em aberto. Beleza. Após isso, a gente abre o CFX, tá? O CFX, logo quando a gente abre ele, é só essa janelinha aqui, tá? Aí a gente vem aqui no CFX pré, a gente acrescenta aqui as pré-condições do, do nosso trabalho. Aqui não. Ele abre aqui, tudo aqui na janela do notebook, eu tenho que puxar para o monitor. Tá. E aí a gente vem para abrir o trabalho. A gente pode abrir a malha. Tá? Deixa eu abrir a malha e eu vou deixar aqui só para não perder. Aí a gente precisa encontrar agora onde a gente salvou. Aqui. Não, perdão. Eu estava tentando abrir um que eu já tinha feito. Então, deixa eu abrir aqui um novo, um caso novo, geral. Beleza. Aí eu venho aqui nesse mesh, aí eu vou importar o arquivo que eu criei, tá bom? Aí que eu venho aqui nas malhas que eu criei, eu vou abrir esse aqui que foi o mais refinado, tá? Sempre que depois que a gente faz o teste, a gente sempre usa a malha mais refinada, que normalmente é a que está dando uma condição melhor, tá? Depois de validar elas. Olha que legal, secagem por spray. Queria ver isso aí depois, como é que funciona. Tá? Aí ele demora um pouquinho, como ele é um pouquinho mais pesado, ele demora um pouquinho, tá? Para abrir. Pronto. Beleza, aí a gente tem aqui o nosso dispositivo, tá? É, E a gente precisa agora, como eu falei antes, colocar as condições, que são as boundaries, que são os contornos, né? Então, vamos lá. Primeiro, inlet 1, localização, lá no inlet 1. Gente, tá, se tiver travando, aí vocês me avisam, tá? Que eu vou fazendo aqui um pouco mais rápido, aí acabo, se estiver atropelando, aí vocês me avisam, tá? Aí, pessoal, eu vou abrir aqui o artigo de novo, só para mostrar uma coisa para vocês. Essa aqui é a vazão que ele utiliza, tá? 1,8 ml por hora de sangue e o de PBS de 12,7, tá? 12,7 ml por hora. O que acontece? Eu considerei nessa simulação porque o PBS e o plasma eles têm uma densidade um pouco parecida, toda a densidade com a viscosidade. Então, eu coloquei como se estivesse entrando plasma aqui e plasma por cima. E nesse plasma que tá vindo pelo inlet 1, ele está com as partículas de sangue diluídas, tá? E aí eu fiz os cálculos já, aí eu já sei que aqui a velocidade, depois de converter, né,
é 0,04 metros por segundo. Tá? Aqui está com essa turbulência aqui, mas daqui a pouco ela vai sumir, tá bom? Beleza, 0,04. Aí a gente fecha. Merda, fechei sem salvar, eu acho. Fechei sem salvar. Let 1. E 0,04. Vai. Vamos colocar em LED 2. Ele já está aqui qual o tipo de boundary que ele pede, entendeu? Então, como eu já escrevo em LED, aí ele já entende que é em LED, mas ele poderia falar aqui, ó, podia ser uma saída, que pode ser uma abertura, que poderia ser uma parede, uma simetria, tá? A velocidade aqui é 0,20... 0,28444. Tá? Apply. Essa turbulência que está aqui, ela vai sumir, tá? Porque, lembra, o nosso processo, ele é laminar, tá? Aí vem mais um aqui, eu vou colocar a parede. Então, aqui é wall. E aí, vocês lembram quando eu falei para vocês da condição de não deslizamento? Na segunda aula? É aqui que é aquela importante de usar, entendeu? Porque eu poderia falar que ela poderia seguir aquelas três opções de ter deslizamento, né, ou ser parcialmente, aí eu teria que colocar uma velocidade. Tá? E aqui, smooth wall. Beleza. Apply. Vou colocar aqui contraction. Na verdade, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou voltar aqui na parede e eu vou colocar os dois juntos, o wall e contraction. Tá? É só apertar Ctrl que ele vai junto. Então, outlet. Agora. Aqui, nesse caso, gente, eu poderia ter colocado um e o 2 juntos, mas, enfim, eu não achei necessário. Tá? Vou até colocar junto aqui, porque é a mesma coisa. Tá? Pressão relativa, 0. Tá? Que é para saída para o ambiente. Beleza. Ok. Acho que foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. Beleza. Aí o que a gente vai fazer agora? Como eu falei, a gente está usando plasma, que vai ser, a gente vai considerar como se fosse um líquido. Não é isso. Espera aí. Tá aqui. Constante property liquids. Tá? Aí eu vou falar o estado termodinâmico dele, esse líquido. E aqui eu venho para colocar a densidade. A densidade do plasma, no caso, é 257. E depois a gente vem aqui e coloca a viscosidade, 0,0012. Aqui ele dá em pascal por segundo, mas não é essa unidade que eu estou usando. Quilogramas por metro por segundo. Tá? Lembra, tem que ter bastante cuidado aí enfim, vida de engenheiro, né? A gente precisa ter muito cuidado com unidade. Tá? Não sei se aí alguém... Não sei se fizeram a parte de operações 1, se foi igual a mim. Operações 1, para mim, eu acho que um mês só de análise dimensional. Análise dimensional. Horrível. Até hoje eu odeio isso. Tem que ficar convertendo os valores.
Beleza. E aqui, esse RBC são as células vermelhas, tá? Red Blood Cells. Aí aqui eu vou chamar de CRT Solids. E vou chamar de Particle Solids. As duas opções que tem aqui, tá? Tem aqui o CHT, tem aqui o Particle Solids. Tá? Se ela tem uma dinâmica que chama de sólido. Densidade 1100 mg por metro cúbico. Aí aqui, se eu não acrescentar isso aqui, ele vai ficar me pedindo, tá? Então eu vou colocar aqui a capacidade térmica dele, específica, né? É 2257. De transporte ele também vai ficar me pedindo, só que aqui, como ele está como sólido, então ele vai me pedir uma propriedade térmica, tá? Que é 1,4 watts. Beleza? Beleza. Agora vamos lá, aqui que fica... Agora que a gente começa a colocar as condições mais específicas, tá? Aqui nesse análise type, a gente pode definir se ele vai ser em estado permanente ou transiente, tá? Vou deixar em steady state mesmo. Aí a gente vem aqui nesse default domain para colocar, acrescentar agora algumas condições do escoamento do fluido, tá? Aqui ele já dá um fluido 1 que eu vou excluir para a gente poder acrescentar os que a gente vai colocar, tá? Então, o primeiro aqui vai ser o plasma. E o segundo, ele não vai ser o plasma, vai ser as partículas que vão estar dissolvidas, tá? Vai ser as células vermelhas. Beleza? Aí aqui eu venho aqui no material, plasma. Ele é Peraí, que eu acabei me perdendo aqui. Que é um fluido contínuo, tá? Ele vai funcionar como se fosse o nosso fluido contínuo. Aqui eu poderia acrescentar, se de repente eu tivesse tipo, uns dois fluidos aí envolvidos, uma porcentagem de quanto ia ser de cada um. Por exemplo, se eu tivesse considerando que as células vermelhas fossem um fluido, eu poderia vir aqui e falar da fração volumétrica e aqui eu ia colocar tipo 0,4 para o plasma e aqui quando fosse fazer para as células vermelhas eu ia colocar 0,6. Beleza? Então, beleza. Aqui, pressão, ok, de 1. Aqui eu vou ter que colocar a condição. Aqui eu vou ter que acrescentar a gravidade, tá? Que na direção x é 0. Percebam que a gente olha ela de cima, aqui os eixos, tá? A gente olhando ela de cima é no y. E aí, como a gravidade é uma pressão contrária ao eixo, a gente vai ter que colocar aqui menos 9,81. Zero. E a densidade de referência é a densidade do plasma. Eu acho que eu coloquei errado, tem uma coisa errada aqui. Não é 2257, tá, gente? Vou até mudar lá depois. Mas não é 2257. Deixa eu alterar aqui. É 1025. Tá? Eu vou já trocar lá depois no material, porque eu declarei errado. Tá? 1025 kg por metro cúbico, estacionário, e não tem nenhuma deformação na malha. Beleza. Aí a gente vem aqui para as células. Aqui ele já dá o valor da forma como tem que ser, a gente só tem que mudar aqui o material, que ele está dando como se fosse o ar. Aí ele não encontra aqui, se ele não encontra, a gente tem que procurar aqui, ó.
os 3 pontinhos, a gente procura como que a gente declarou ele, a gente declarou como partícula sólida, aí está aqui, RBC. Ok, aí já vai aparecer aqui, entra aqui, e a gente vai considerar ele como esse sólido de transporte, tá? Porque como ele vai estar meio que disperso, a gente precisa declarar ele dessa forma. E aí a gente vai ter que acrescentar os tamanhos dele. Eu estou trabalhando com a dimensão de 6, mas as células vermelhas elas variam entre 4 a 8, tem alguns casos que encontram ela de 10 microns. Tá? Mas eu estou usando isso aqui. Aí, existe esse fator aqui, que eu ainda não estou trabalhando com ele, e aí eu decidi não colocar aqui, tá? Mas é o fator de deformação da célula. Porque a célula do sangue, ela não é completamente esférica, né? Ela é achatada. E aí a gente usa esse fator de deformação, tá? Para essas células. Mas aí eu não vou usar ela agora. Tá bom? O resto tá tudo da mesma forma aqui. Aí se eu quiser usar um valor para fazer essa deformação. Se eu quiser fazer diferentes diâmetros, eu posso colocar aqui também, tá? Eu quero tudo fixo. Beleza? Aí eu vou vir aqui no modelo de fluido. Eu não quero um escoamento turbulento, então eu vou colocar aqui laminar. Eles são... Aqui tá tudo certo. Tem que alterar aqui. Aqui, gente, é uma coisa um pouco mais avançada com relação à simulação, tá? Existem modelos que são acoplados, completamente acoplados, que está aqui, e tem modelos que são desacoplados, o que a gente chama de one-way ou two-way, que no two-way, no caso, são two-ways, no caso, esse é acoplado, e eu uso esse one-way couple. O que é isso? Quando a partícula entra aqui, imaginar, eu tenho uma bola, eu vou colocar essa bola dentro de um encanamento. Essa bola tem quase que a mesma dimensão do canal. O que vai acontecer com o fluido que está escoando? Ele vai mudar a trajetória dele por causa da bola, ou ele vai continuar o mesmo, independente do que esteja acontecendo aí, independente da bola. Alguém? Então, isso. Aí muda um pouquinho a trajetória, tá? Então, por que eu uso esse one way? Porque ele não vai mudar essa trajetória. As partículas que estão dissolvidas não vão influenciar nessa movimentação do fluido, tá bom? E aí, é por isso que eu estou usando ela, tá? E aqui existem algumas outras forças que são utilizadas. Essa parte aqui, essa etapa, é a interação entre o fluido constante ali e as células, tá? Aí é que eu estou usando esse modelo aqui de força de arraste. Eu vou estar usando aqui forças de virtual de massa e gradiente de pressão, tá? Então, beleza, vamos lá. Aí aqui é a região se eu quisesse criar uma região para essas partículas serem injetadas, condição de inicialização, enfim, não quero nada disso. Legal. Aí ele me deu aqui um código reclamando que
existem lugares onde tem turbulência. Por quê? Vocês lembram quando a gente declarou lá no inlet que tinha condição de turbulência? Agora eles sumiram. Ó. É só eu voltar aqui, aplicar, vai sumir um, volta no inlet 2, aplica, pronto, sumiu. Tá? É só uma chaticezinha do programa mesmo. Tá? Beleza. Aí a gente vai vir aqui no solver, que é quem vai realizar os cálculos pela gente, e eu vou acrescentar alguns parâmetros aqui, que é essa construção da parede virtual, que é para não ter uma espécie de vazamento, entendeu? Que pode acontecer, só para não dar esse problema, e para ele calcular aqui a trajetória das partículas. Tá? Esse aqui, esse aqui. Aí, beleza. Agora a gente vai para o solver. Alguém já fez cálculo numérico alguma vez? Quem já passou aí por cálculo numérico? Vocês lembram aqueles 1 milhão de interações que precisavam fazer? Não sei se vocês fizeram na mão ou vocês fizeram no MATLAB. Eu cheguei a fazer na mão e no Scilab. Vocês são chiques, gente. A gente tinha que fazer na mão e a gente acabou tendo que escrever um livro para o professor. Todo período o professor escrevia o livro, a gente escrevia para ele em forma de trabalho. Sim, era uma coisa bem chata. E aí, nessa parte aqui são as interações. Lembra aquele monte de interação que a gente tinha que criar no cálculo numérico? É aqui que ela vai entrar. Aqui vão ser a quantidade de vezes que ele vai resolver as equações do Navier-Stokes, as equações de conservação de massa, tudo isso até chegar em uma convergência que a gente vai colocar aqui no final, o critério de convergência, tá? Eu estou usando no mínimo 50, no máximo 1000, tá? Para chegar nessa convergência. Aí a gente vai usar aqui agressivo, tá? Para encontrar 2,5. E aqui esse fator residual, eu estou usando 1 vezes 10 a menos 5, que é, no caso, tipo, ele vai fazer os cálculos, ele vai fazer as contas, e eu quero o mais próximo de zero possível. Não sei se deu para entender. Ele nunca vai dar zero exatamente, vai dar 0,00000 alguma coisa. Tá? Então, um pouquinho mais chato. Aqui na frente, a gente vai ter o controle da partícula. Tá? O que é isso? Eu estou acrescentando partículas, eu preciso que elas sejam rastreadas. Tá? Então, aqui, o número de integrações, de passos de integração por elemento, tá 10, vou manter isso aqui, tá? Vou deixar só isso aqui ligado, que é só para ele entender, por exemplo, quanto tempo que leva da partícula vir desse ponto aqui, que eu estou colocando ela só no inlet 1, eu vou até ter que voltar para fazer essa correção, tá, gente? Saindo daqui, entrando aqui, desculpa, e saindo aqui, tá? E aí eu preciso que ele entenda que ele está fazendo essa conta daqui até aqui, e que ele entenda que ele precisa correr esse passo todo aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou deixar isso aqui ligado, porque aqui ele não me dá condição de distância. Enfim, o meu dispositivo ele é extremamente pequeno, tá? Eu acho que ele deve ter uns 20 centímetros, 10 centímetros no máximo, no mínimo, no máximo uns 10, eu acho. Não lembro agora o certo, ele é extremamente pequeno. Tá aqui 10 segundos para escoar. Vou até colocar mais um aqui, porque como a vazão é bem pequena, então 100 segundos com certeza vai passar. E aqui 10 metros, mas enfim, né? O dispositivo é extremamente pequeno. Aí vem apply aqui. Beleza, já estou com quase tudo pronto. Eu só vou voltar aqui no inlet 1, porque eu preciso consertar isso aqui, ó.
Essa aqui, como eu estou acrescentando as células vermelhas só no inlet 1, então está aqui. Velocidade que ela entra, 0,04. Vou querer uma injeção uniforme. E aqui eu estou trabalhando com 10.000 partículas. Tá? E essa massa é o fluxo máximo, né? Aqui, eu tive que calcular também, esqueci o nome, 5,5 vezes 10 a menos 5. Apply. E aí no inlet 2, eu nem vou ligar isso aqui, porque eu não estou acrescentando células vermelhas aqui, tá? Eu só tenho, teoricamente, plasma, que no caso é o escoamento do PBS, tá? Solução tampão. Ok? Beleza, pessoal, a gente já tem tudo pronto para colocar para simular. Eu vou colocar aqui na outra tela, a gente faz a simulação, só para vocês verem como é que fica. Mas eu já adianto para vocês, o meu notebook ele não aguenta tanta coisa assim. Aí o que que eu faço? Eu acho que provavelmente o pessoal aí que já mexeu com ANSYS, eles têm um servidor onde eles colocam a simulação dele para rodar. Entendeu? E aí o meu servidor fica lá na Unicamp. Então aqui de Manaus eu acesso o computador lá da Unicamp e coloco para rodar no computador de lá e depois só faço pegar os resultados. Tá? Eu gero um arquivo, eu salvo aqui. Teste. Tem 1 milhão de testes aqui, não sei se você vai reconhecer algum outro. Beleza, vai salvar. Ele fala aqui que tem alguns erros aqui, só que esses erros aqui, eles são... Não tem nada demais. Ele não vai influenciar, não. Se for dar alguma coisa muito ruim, ele vai dar no vermelho. Beleza, tá salvo. E aí eu venho para cá, ó, que é para rodar o solver. Aí vai me pedir para salvar. De novo. Salvar. Só passar por o mesmo arquivo. Tá? Vou só para mostrar para vocês como é que é a outra tela que ele mostra. Ele mostra um gráfico onde ele vai fazendo essas contas e vai fazendo um monte de interação. Tá? Se por acaso a minha voz travar e então a conexão ficar um pouquinho mais lenta, me avisa, tá? Porque como ele é um programa mais pesado, um teste um pouco mais pesado, aí dá problema. Ah, não vai dar para rodar. Que droga. Gente, eu não vou conseguir rodar ele aqui. Por uma coisa que eu acabei, eu ia falar lá atrás e eu acabei esquecendo. E ainda bem que aconteceu para mostrar para vocês. O pessoal aí que usa o ANSYS, vocês já perceberam, não sei quantos elementos vocês utilizam para rodar o programa de vocês, mas no meu caso aqui, eu estou usando nessa malha mais de 700.000 células. E como eu estou com uma versão de estudante, ele não deixou rodar, tá? Então, esse é o tipo de programa que eu tenho que colocar para rodar lá no Unicamp. Ele não vai deixar eu rodar aqui por causa da quantidade de células. Tá, de qualquer forma, aqui apareceu um gráfico, tá? Dos cálculos de convergência. A tendência é ele cair aqui, os cálculos, e diminuindo, porque é o mais próximo de zero, né? Possível. Não, não é 1 milhão, cara. O limite, a gente estava vendo isso, era 600.000 o limite. Não é 1 milhão, tá? Beleza. Deixa eu fechar aqui. Vou abrir aqui logo o resultado. Pode, como é que ele fica? Deixa eu só fechar aqui. Quando a gente roda, o Discovery é 1 milhão? Ah, não sei. Pode ser o CFX só, né? Isso, 512, que eu falei 600, né? 512. No CFX é isso. Não sei se no Fluent é a mesma coisa, tá? Talvez seja o pacote, tenha o limite aí do pacote, tá? No Fluent também? Beleza.
Bom saber. Então, ó, quando a gente roda ele, ele vai gerar um arquivo, tá? É, droga, eu um negócio sem querer, peraí. É, gente, não usem Windows. Tá, deixa eu só abrir aqui. Tá, ele vai gerar um arquivo depois que vai ser essa pasta aqui. Eu tô nessa pasta aqui, que é as malhas que eu tô gerando e tudo, aí eu coloquei o resultado aqui, que é nesse ponto reis aqui, tá? Aí eu abri ele e me gerou isso aqui, tá? O que acontece? Eu preciso agora ver como que ficou essa simulação. Primeiramente, eu vou ver como é que foi o escoamento das células. E aí eu venho aqui e eu tenho essa noção das células. Vou só colocar aqui na posição legal. Ó, o escoamento ficou dessa forma. Eu vou abrir agora o artigo só para a gente comparar uma coisa, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Para vocês verem como é bacana de ver essa simulação. Vocês conseguem ver aqui essa barriguinha que fez logo na entrada? Ó, percebam que a gente consegue detectar essa mesma ondulação, tá? Aqui a gente tem, como eu não estou mais naqueles quadrados, eu queria ter mostrado para vocês como é que ficavam os vórtices aqui. Mas enfim, eu queria já mostrar para vocês o triangular. Ele vai fazendo essas ondas, né? Como eu disse para vocês. Quando ele sai do canal de contração, ele passa por ações de forças e elas são jogadas para cima, tá? E a partir daqui, pessoal, a gente consegue investigar várias coisas, tá? Digamos que eu queira ver como é que ficou a pressão. Eu venho aqui para gerar um plano. Eu quero que o plano ele esteja no, na região do dispositivo, né? E aqui, vou tentar só centralizar ele aqui. Vou colocar aqui para variar e para ver a pressão, como é que ficou. Droga, não apareceu. Aqui está no XY, tem que ser no XZ. Vai. Aí, ó. Agora eu consigo ver os valores da pressão. Como eu disse para vocês, pressão no início do dispositivo é absurdo, né? É bem alto. Ó. Só que conforme vai passando, ele vai diminuindo, porque, enfim, né, aqui ele considera como se o fluido, se as paredes fossem 100% resistentes, né? A gente sabe que não é. Pode acontecer, né, como eu falei para você, algumas deformações, mas, enfim, que não vem ao caso discutir agora. Mas, enfim, a gente consegue avaliar aqui a pressão. Eu consigo, deixa eu só desligar ela aqui. Vou colocar para ver a velocidade. No caso da velocidade, os campos de velocidade eu coloquei como vetor, tá? Que a gente consegue ver a velocidade. Ó, bem aqui formava o vórtice que eu falei para vocês. Quando o fluido entrava aqui, ele tinha uma tendência, quando estava no quadrado, ele tinha uma tendência de fazer um vórtice nessa região aqui, tá? Logo na abertura.
Então aqui a gente consegue ver a velocidade, como é que o fluido está escoando. A gente consegue até diminuir isso aqui, que é o tamanho das linhas. Ó, a gente consegue ver o comportamento do fluido. Tá? E por fim, pessoal, eu queria mostrar para vocês era isso aqui. Vou só colocar para abrir aqui, para já ir de cara no que eu quero mostrar. Só um minuto. Prontinho. Carregando aqui. Eu quero mostrar para vocês aquele vórtice secundário que forma, aqueles dois vórtices um em cima do outro. Aqui a gente consegue observar também. Aqui, ó. Perceba essa formação aqui. Vou já dar um zoom aqui para mostrar para vocês qual é a região que eu estou vendo, tá? Percebam que aqui, ó, tem um círculo aqui embaixo, um círculo aqui em cima, esse vórtice aqui sendo formado. Tá? É bem complicado de capturar porque a gente precisa ter uma malha boa. E eu passei aí 6 meses testando malha, até conseguir encontrar esse vórtice. Então, quando eu encontrei ele, nossa, fiz uma festa aqui, mandei mensagem pro meu orientador e tudo. Tá? Vocês verem como é que muda a velocidade dentro desse vórtice. Deixa eu mudar aqui. Droga, coloquei errado. Variável. Aqui, ó, como muda a velocidade. Mais ao centro do vórtice, maior a velocidade, né? E aqui a gente consegue extrair alguns dados legais para fazer os cálculos da inércia, né, do número de DIN, essas coisas. Enfim, pessoal, é basicamente isso, tá? A região que eu tava falando para vocês é esse segundo aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui que vocês vão ver. Já dá para começar a ver. Aqui, ó. Nessa região aqui, a captura do vórtice secundário. Aqui. Beleza? Então, existem diversas outras coisas que dá para fazer nesse software. Recomendo muito que vocês deem uma olhada, tem muito curso no YouTube, ele tem manual de instrução. Não sei se o Lucas e a Camila aí, eles estão na mesma faculdade, aí é Londrina, né? Acho que é Londrina, né, mano? Se estiverem na mesma faculdade, acho que vale a pena vocês sentarem com eles para dar uma olhada, porque é muito legal. É muito legal de saber usar. Dá um trabalhinho, mas é bem legal. Ah, que legal! Tem um doutorado, que bom. Meu sonho. Quase chegando lá. No ano que vem, se Deus quiser. Então, beleza, pessoal. Dessa parte aqui era isso, tá? E cadê eu? Tô aqui. E foi só, tá, gente? Queria agradecer muito vocês, tá, pela oportunidade aí que eu tive esse mês. Agradecer a Ana, que fez o convite para estar fazendo esse curso que, confesso para vocês que era um grande sonho meu. Eu estava já sem dar um curso, tinha mais de um ano, e falar para vocês que eu me sinto realizado toda vez que eu faço um curso é aquilo de entrar em flow. Não sei se vocês já ouviram falar disso. E para mim é muito isso, tá? Então eu estou extremamente feliz, fiquei extremamente empolgado com tudo que foi esse mês, tá? Fiquei muito contente com a participação de vocês, eu ia comentar isso. Eu acho que eu ainda estou com a pasta aberta aqui, estou com a pasta aberta. Deixa eu só abrir aqui para vocês, que o pessoal me mandou durante a semana os desenhos que eles fizeram, tá? E eu gostei muito, eu gostei muito de alguns dispositivos. Eu acho que não sei se foi o do Fernando. Foi o do Fernando, que eu achei super interessante, cara, muito interessante, que é esse do Nefron, tá? Eu já vi algumas coisas que, cara, são fantásticas. Não sei se tu já tá me seguindo no Instagram, se quiser conversar, a gente pode conversar sobre isso. Mas existem coisas fantásticas, cara,
no rim. Deixa eu ver mais um trabalho. Esse provavelmente um misturador aqui também achei muito bonitinho. Que mais? Tem esse dispositivo aqui da Larissa. Eu não lembro agora o que ele estava fazendo. Relação à bactéria. Esse aqui eu vi hoje, né? Também achei bem legal. Esse teste rápido também para tipagem sanguínea. Cara, isso aqui, se eu não me engano, existe. É um negócio bem legal. E o primeiro aqui que eu ia conversar. Falei, ó, isso aqui não é uma mistura, é só um escoamento. Uma mistura normalmente tem entrada de mais de um, tá? Eu ia comentar isso aqui, logo quando eu recebi, eu ia comentar isso, tá? Beleza? E no mais, pessoal, como eu falei, eu fiquei tão feliz que eu fiquei empolgado e falei, cara, eu é uma coisa que faz completo sentido para mim. Caraca, velho, eu acabei não mostrando os desenhos pra vocês. Foi mal, eu não vi que não estava compartilhando mais, tá? É, mas assim, eu fiquei tão feliz que eu estava conversando com a Ana, eu queria fazer mais um curso. Eu vi na segunda aula a necessidade disso, sabe? De olhar para equações e a gente tentar entender isso de uma forma mais leve, sem aquela cobrança de prova, sem uma coisa tão puxada como é na faculdade, aquele estresse todo da faculdade. E eu tô pensando em fazer isso, tá, gente? Agora eu vou dar uma descansada de uma semana aí, e provavelmente no dia 14, que é no meu aniversário, eu vou estar começando esse curso, tá? Com pelo menos umas 20 pessoas, no mínimo, tá? Para poder fazer. Assim, quem tiver interesse, me manda uma mensagem no Instagram, ou então fala com a Ana, que ela pode repassar para mim aí o contato. E aí eu estou pensando em uma coisa bem de escoamento, sabe? Para a gente ver também cálculos de bomba, cálculo, toda aquela etapa de escoamento, para a gente tá fazendo isso juntos, tá? E no mais, pessoal, foi uma honra, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão escrevendo aí, que a gente vai conversando, beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado. Tá dando para me ouvir, gente? Tá, né? Bom, gente, acredito que caso se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem estar mandando aqui no chat, ou mandar para mim, ou mandar para o Jomar depois. Jomar, não sei se você viu, mas pediram para você falar seu Instagram, ou se você quiser mandar aqui no chat qual que é o arroba do seu Instagram, pedir aqui em cima. Pode repetir? Então, Eu acabei não ouvindo. pediram aqui no chat mesmo. Alguém falou, passa seu Instagram. O link do artigo? Oi? O link do artigo que você falou? Também pediram e pediram seu Instagram. Meu Instagram é. Aí, gente, então vocês podem estar entrando em contato com a gente. Agora eu tenho mais duas coisinhas para falar com vocês. Uma é sobre um novo projeto, entre aspas, que a gente está bolando. Eu, o Jomar e o professor de termodinâmica, que é o Gabriel, não sei se vocês estão fazendo o curso dele. A gente está organizando uma roda de conversa, que a princípio veio da ideia do Jomar e do Gabriel, que eles são amigos, já se conhecem, de ser da seguinte forma, né? A gente universitário, quando sai da graduação, sai um pouco perdido, sem saber o que fazer, para onde ir, as possibilidades que tem. Então, o tema dessa roda de conversa é Me Formei e Agora? Eu não sei se está dando para me ouvir, porque meu pai está fazendo uns barulhos aqui do lado, eu acho que deve estar saindo um pouco no fundo do vídeo, mas eu acho que não está atrapalhando, gente. Deu para entender? Então beleza.
E aí vai ser no dia 6 do 8, mas a gente vai estar mandando lá nos grupos do WhatsApp, vai divulgar ainda no nosso perfil do Instagram. Então, fiquem acompanhando, vai ser uma roda de conversa bem bacana. A segunda coisa que eu tenho para comentar com vocês, para falar, é sobre o formulário de certificação, que vai ocorrer amanhã. Eu vou mandar mais informações para vocês lá no grupo. Por conta de ter encerrado 5 cursos essa semana, eu aproveitei durante a aula, estava aqui conversando com a Fernanda, que ela é presidente do centro acadêmico, para a gente tentar dar uma estendida no prazo, porque tem algumas pessoas que estão fazendo 2, 3 cursos. E aí ficaria um pouco apertado, né, para resolver tudo num dia só. Então, a gente vai estender o prazo para todos os cursos, fazer entre sábado e domingo, até domingo às 18 horas da tarde. E começando amanhã, 1 hora da tarde. Mas eu mando as informações tudo certinho lá para vocês. Então, quem ainda não está no grupo, faça o favor de entrar, porque vai ser o único canal que eu vou estar disponibilizando essas informações, tá? Bom, gente, acredito que seja isso. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar. Então, o horário dessa roda de conversa vai ser às 19h30, para ficar um horário bacana para todo mundo. Beleza, Murilo? Beleza, então. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez o Jomar por ter aceitado a fazer esse mini curso com a gente. Agradecer a vocês também de continuarem aqui, que a princípio tem 100 e pouquinho, hoje a gente ficou em 60, acho que foi 65 que eu vi. E isso é muito bacana, é muito bom ter vocês estarem aproveitando esse período de pandemia, que muitos de nós estamos sem aula, esse tipo de coisa, para estar adquirindo conhecimento. E é muito bom contar com profissionais como o Leomar e os outros professores que participaram, de estar ministrando esses cursos e passando esse conhecimento para a gente. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, gente. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, Leomar. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, qualquer dúvida é só me mandar. E acredito que seja isso. Você quer falar de alguma coisinha, Leomar? Não, você falou tudo. Então, muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos e um bom descanso. E até breve. Bom final de semana e até semana que vem. Bom final de semana. Até.